Este é mais um vídeo da série Economia Baseada em Recursos, que é um modelo de alternativa de mudança que esse canal defende para melhorar o mundo. Apesar de eu não participar do Projeto Vênus, eu sou um apoiador do projeto e o que vou falar nesse vídeo tem muita coisa inspirada nesse projeto, onde a maioria das informações estão disponíveis no site do projeto e o link está na descrição deste vídeo. E outras informações que serão abordadas nesse vídeo são uma exposição geral da EBR que este canal faz de forma independente, sem nenhuma relação ou vínculo com o Projeto Vênus. Mas não é possível falar de cidades planejadas no modelo de uma economia baseada em recursos sem deixar de citar as cidades projetadas pelo design industrial Jacques Fresco, que é o criador da proposta EBR. E uma de suas maquetes e desenhos mais famosos que ele fez é esta cidade circular, com suas belas casas com arquiteturas modernas, áreas verdes e prédios e setores com designs futuristas. Mas independente do estilo das casas ou do formato da cidade, se ela será circular ou quadrada ou não, como eu disse na primeira parte desse vídeo, toda cidade numa economia baseada em recursos seria planejada de uma forma estratégica para oferecer qualidade de vida e todo o suporte à vida de seus moradores e à vida de um modo geral, sendo um local ecológico, sustentável e que preserve e economize os recursos. E nessa segunda parte do vídeo, eu quero iniciar destacando que o local onde pode ser construída uma cidade EBR deve ser decidido por técnicos especialistas em áreas como geólogos, geógrafos, engenheiros, arquitetos, ambientalistas, entre outros. Da mesma forma, se devemos demolir as cidades atuais e construir as novas no mesmo local ou se serão construídas em outros locais, essa também é uma decisão que deve ser decidida pelos especialistas das áreas. Eles que irão avaliar se vale a pena construir uma nova cidade em outros locais ou iniciar a construção do zero no mesmo local que uma cidade atual. Porém, segundo Jacques Fresco, no Projeto Vênus, seria mais fácil construir novas cidades em outros locais. Só que o que é importante frisar é que para uma cidade EBR atingir o seu objetivo, ela precisa prestar todo o suporte à vida. Isso significa que não necessariamente é obrigatório construir novas cidades inteiras, não, pois existem cidades cuja infraestrutura e sua disposição já são adequadas para atingir o objetivo de uma cidade EBR. Sendo assim, apenas seria necessário adaptar as cidades atuais que já oferecem essas condições ao modelo EBR, ou seja, seria necessário apenas algumas construções e modificações, mudando o ambiente para facilitar a economia de recursos, a reciclagem, a sustentabilidade e a transformação do ambiente em um local ecológico, entregando o ser humano à natureza. E assim, uma grande cidade com diversos bairros grandes, que já oferecem uma facilidade para a adaptação, eles poderiam ser reestruturados e poderiam se tornar pequenas cidades EBRs independentes. Também é importante destacar que as principais cidades históricas, que são patrimônio da humanidade, seja por suas belezas naturais ou arquitetônicas, que possuem grande valor histórico e cultural, seriam preservadas e melhoradas. E, mesmo que a maioria das pessoas não morem lá nelas, elas seriam cidades-museus. Ou seja, no futuro, as pessoas poderiam visitar essas cidades pelo valor histórico que elas possuem. Já as velhas cidades, sem nenhum valor histórico e cultural, serviriam de uma grande fonte de matéria-prima para a construção ou manutenção de novas cidades. Ou seja, ao invés de extrair mais recursos do meio ambiente, podemos e devemos reaproveitar e reutilizar os recursos que já foram utilizados para construir as cidades atuais, cumprindo um princípio da EBR, que é a economia de recursos. Um outro fator de economia de recursos é construir cidades com materiais pré-fabricados, ou seja, grande parte da estrutura de uma cidade, sejam as casas ou prédios, seriam construídos previamente em uma fábrica, que poderia ser no local da construção ou em outro, e depois levados ao local da construção. Que, utilizando essa técnica de construção pré-fabricada, utilizando estruturas modulares, de fácil encaixe, seria de uma forma mais rápida e sem o desperdício de recursos de uma obra tradicional. E como eu disse no vídeo de Economia Baseada em Recursos, siga o conhecimento, não siga o líder. Todas as cidades
estados e países não seriam administrados por políticos tradicionais como hoje. As cidades teriam um poder descentralizado. Cada área de uma cidade seria administrada por especialistas e técnicos de uma determinada área. Ou seja, cada técnico se limitaria à sua área de atuação. Ou seja, um técnico que administra a área de transporte de uma cidade não se mete com o técnico que administra o setor de energia limpa dessa cidade, que também não entra na área de quem administra as fazendas verticais ou a produção de alimentos, e nem aquele que gerencia a produção de vestiários e assim por diante. Cada setor cuida da sua área isoladamente, mas é claro que todos se comunicam e trocam informações quando for relevante, pois fazem parte de um todo, e para toda a cidade funcionar, cada um deve fazer a sua parte bem feito. Por isso, somente quem iria administrar um setor teria que ser uma pessoa que comprovadamente tem capacidade técnica comprovada através de seus diplomas e comprovação acadêmica. Mas o que é importante destacar é que nenhum técnico de uma cidade EBR iria se meter no seu estilo de vida. Você seria livre para viver a sua vida do jeito que você quer, fazendo o que você quer. Claro que respeitando os limites de se viver em sociedade. Afinal, a sua liberdade termina quando começa a do outro. Ou seja, você é livre até o ponto de não prejudicar um terceiro ou a sociedade. E numa sociedade EBR, bem educada, bem informada, sabe bem disso. E numa EBR, a educação teria um grande destaque. Dessa forma, as pessoas seriam qualificadas para propor mudanças através de ideias ou propostas de leis que visam melhorar o convívio em sociedade. Ou seja, as pessoas votariam nas melhores ideias e propostas e não iriam terceirizar essa função votando em pessoas, em representantes como hoje. Ao contrário, elas votariam diretamente naquilo que importa, que são as ideias e as propostas. E é claro que todas as propostas passariam por um filtro, como, por exemplo, cada pessoa individualmente, de forma livre e democraticamente, apresentariam as suas propostas à população. E essa população vota e escolhe as melhores. E essas propostas também passam por um filtro de estudo científico para efetivamente verificar se podem ser aprovadas. Elas seriam aprovadas e postas em práticas. No caso, se uma proposta depende de recursos materiais, da mesma forma, quem vai avaliar e analisar são os especialistas e técnicos nas áreas que envolvem aqueles recursos, como ambientalistas, geólogos, engenheiros e etc. Após a aprovação, as propostas são postas em prática. E além do envolvimento direto de técnicos e especialistas, um importante requisito numa cidade EBR é a tecnologia ajudando na tomada de decisão de uma forma mais eficiente e inteligente. Ou seja, uma cidade EBR deve ser uma cidade inteligente, onde a tecnologia deve ter um papel fundamental. Por exemplo, se uma cidade EBR, uma ponte cai por algum acidente, seja natural ou não, no mesmo momento, o centro administrativo dessa cidade recebe essa informação de forma online, pois aquela estrutura é monitorada por câmeras ou sensores de movimento, que mandam essa informação para os computadores desse centro administrativo, que já começa a calcular quanto de matéria-prima e recursos são necessários para reformar ou construir uma nova ponte. E já começa a acionar o setor de engenharia para providenciar o conserto junto com a área de construção. E naquele mesmo dia começa a reforma, ou seja, é uma forma inteligente e tecnológica de resolver um problema, sem toda a burocracia do sistema atual, onde uma pessoa teria que ligar e avisar o setor responsável da prefeitura, que iria acionar outra área, que iria para o local fazer a avaliação e depois levar aos responsáveis, que iriam começar a levantar um orçamento necessário para a construção, levando mais tempo e de uma forma pouco eficiente e burocrática. Um outro exemplo, numa cidade EBR, seria se acontecer algum acidente com alguém que estiver num carro elétrico que não é poluente, um carro autônomo. Da mesma forma, o setor de emergência, hospitais, são acionados na hora e enviam o socorro para o local, e assim os técnicos iriam resolver o problema da falha do carro, seja técnicos humanos ou robôs autônomos. E assim por diante. Toda a cidade é interligada em uma rede de inteligência online que de forma orgânica se comunica com o setor responsável para solucionar os problemas. Isso é uma forma inteligente
que é usar a tecnologia para o bem-estar de seus habitantes. E como numa EBR o mundo seria um mundo integrado e sem fronteiras, e detalhe, os países podem continuar com seu território e suas bandeiras, representando as suas culturas, mas a diferença é que numa EBR as pessoas teriam o trânsito livre entre os países, e as pessoas que têm o desejo de conhecer o mundo e adoram viajar, não viveriam presas em um local fixo. Sendo assim, cada cidade EBR deve ter acesso a hotéis em formatos de apartamentos ou casas, onde as pessoas utilizariam por um determinado período e depois se mudariam para outra cidade, pois a mobilidade, a praticidade, o desapego a bens materiais seriam a máxima desse novo sistema proposto, porque o que importa é a qualidade de vida das pessoas. O material deve servir apenas de suporte, acesso e não de fixação, adoração e apego incondicional, como no sistema atual. Ao contrário, a vida é o que sempre deve ser incondicionalmente valorizada numa economia baseada na gestão inteligente dos recursos naturais do planeta Terra. E assim chega ao fim de mais um vídeo dessa segunda temporada. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.